É verdade que não existe uma única receita para o sucesso. Mas se existisse uma receita para o sucesso, qual seria? Não ia ser uma única, como falamos, mas eu precisaria consultar alguém, já que normalmente eu tenho dúvidas, eu tenho ideias, ou eu podia fazer na medida de tentativa e erro. Como eu não quero fazer tentativa e erro, principalmente porque tentativa e erro no meu negócio significa dizer prejuízo, a minha tendência é buscar um personagem chamado consultor. Os clientes querem consultores, mas eles querem que esses consultores saibam fazer o quê? Pré-requisitos são esperados desses consultores ou o que é mínimo que esse consultor deveria ter para que um cliente considerasse a ele realmente consultor. É tácito que um consultor conheça daquele mercado e de suas dores. Então, a primazia é de que podemos começar a entender que existem consultores que entendem de mercados específicos. Eu posso ter um consultor de supermercado, eu posso ter um consultor de moda, posso ter um consultor de armazém e construção, de frigorífico, de varejo geral. Natural que ele comece a conhecer quais são as dores de cada mercado desse. Que necessidades esse mercado tem? Que dificuldades de processo não são atendidas ainda por software ou hardware? E aí, a intersecção entre o conhecimento tácito dessas dores e o explícito das soluções que já encontramos torna viável a demanda e a necessidade desse consultor. Os consultores precisam conhecer o negócio de sua empresa, claro, porque o negócio de sua empresa é trazer soluções para quem tem dores em outra empresa. E aí entender a amplitude desse negócio é poder começar a fazer a intersecção entre o negócio e as dores do cliente final. Só que um consultor tem que ter a capacidade de entender e ajudar a resolver problemas do cotidiano empresarial. Cotidiano empresarial, um tema muito amplo, mas que começa a ser reduzido a problemas repetitivos. Então é importante que possamos olhar quais são as principais intersecções que os segmentos têm. E aí, o segmento de moda e calçados, por exemplo, vive uma experiência muitas vezes complexa, que é a experiência da troca, do vale-presente, da grade, da coleção. Então, esses problemas, eles precisam ser estruturados em processos que vão estar traduzidos dentro do sistema. Então, que eu tenho um sistema que controla esses processos, perpassa por uma solução deles e eu entrego ao cliente final a solução desse problema que faz parte do cotidiano empresarial dele, é natural, eu resolvo o problema mais eminente dele, aquele que causa mais dor a ele, né? E isso, obviamente, encobre problemas menores, outros problemas. No instante que esses problemas primeiro são resolvidos, essa primeira camada é de acostumar, de fazer usar, de poder entender. Ao passo que ela é resolvida, uma nova camada surge e novos problemas que não foram explicitados no primeiro instante passam a ser explicitados, passam a ser demandatórios, ou seja, eles não chamavam tanto atenção quanto os primeiros e os mais latentes. Surgem novos que vão ser tão latentes quanto os primeiros, são esses segundos, que me trarão oportunidade de venda, oportunidade de negócio e uma possibilidade de voltar a conversar com esse cliente final. Mas quem conversaria com ele? Óbvio, o consultor. Aquele consultor que trouxe para ele no primeiro momento a solução do problema mais grave dele, que era aquele que ele convivia. E é necessário lembrar a ele a solução desse problema, de que esse problema aconteceu em função de uma conversa, onde ele explicitou esse ponto de vista, e o conhecimento, a bagagem intelectual que esse consultor tinha, podia prover as soluções para isso. Essa correlação de conhecimento explícito com tácito é a manutenção clara da relação entre cliente e consultor. Posso adicionar valor para a situação ou para a solução? É uma pergunta que precisamos começar a fazer. Posso ou não posso adicionar valor às situações? Adicionar valor é quando eu resolvo um problema e trago uma cereja
para colocar sobre aquele bolo, só para coroar aquele processo, o modelo daquele processo. E aí, essa adição pode ser uma adição de hardware, pode ser uma adição de processo, pode ser uma adição de um novo combo de soluções para aquele cliente final, pode ser um pacote novo de dados que ele tenha e demande de solucionar um novo problema. Mas eu preciso começar a fazer conjecturas onde eu possa unir as demandas desse cliente final, traduzindo em processos melhores para que isso ocorra. Um exemplo. Quando falamos em venda com cartão de crédito, nós falamos em TEF. Natural que a maioria dos clientes finais use POS. Ora, o POS me dá a venda via cartão de crédito. O TEF também me dá. Mas o TEF me dá uma venda de cartão de crédito associada a uma venda de um produto direto. Ou seja, eu correlaciono uma venda ao TEF. Perfeito. Já fiz a correlação. Naturalmente vai surgir para esse cliente final uma demanda futura, que é a conciliação desse crédito. Eu fiz a venda do TEF, mas eu posso despertar nele a necessidade de que ele passe a perceber ou a prestar atenção em que dificuldades ele vive para conciliar. Como é que ele concilia esse crédito? Como é que ele garante que aquilo que ele vendeu, ele vai receber? Como é que ele entende que o que ele recebeu se traduziu em depósito na conta corrente dele? Ora, para isso, eu preciso de um outro módulo, de um módulo de conciliação de cartão de crédito. É tão importante quanto? Pode ser que no primeiro momento da oferta, o cliente final não perceba essa necessidade ou não se interesse imediatamente por ele. Mas no seu cotidiano, havíamos falado que ele tinha uma demanda natural para resolver o problema dele de TEF. Enquanto ele tem aquela dor latente, ele a resolveu. No momento seguinte, ele vai perceber que aquele seu texto e aquele problema que você levantou, que para ele ainda não era perceptível, se torna perceptível, porque o problema anterior foi resolvido. E aí, você tem a oportunidade clara de fazer um novo negócio, que é a venda dessa conciliação de TEF. Esse é um exemplo claro de como adicionar valor para uma situação em específico. Sejam capazes de encontrar algo que resolva determinado problema, ou seja, solução. A palavra solução começou a ficar muito popular entre as demandas dos clientes finais e as soluções encontradas pelos consultores. Ocorre que a solução realmente precisa resolver algo e não apenas ser um paliativo de algo. Então, se a solução ela é paliativa, ela não vai se traduzir no impacto de consumo desse cliente final, muito menos de fazer com que um novo consumo ocorra, ou que essa necessidade de consumo ocorra, ou produzir o que havíamos falado anteriormente da relação entre empresário e consultor pela confiança, já que esse problema foi resolvido de maneira muito sutil, e aí não teve um desdobramento esperado por ele. Um consultor tem que ter conhecimentos de negócios explícitos que nós falamos inicialmente, também tácitos, até para poder ser possível fazer a intersecção entre o que o cliente final diz e o que ele conhece. Mas em que nível? Em que quantidade? O que precisamos alçar para isso? Um consultor precisa fazer as perguntas assertivas. Perguntas assertivas são aquelas perguntas que vão direto na dor do cliente final. Um exemplo. O senhor tem problemas com as suas trocas? É fácil conciliar o seu TEF? O seu caixa sempre bate? Seu estoque é assertivo ao final do mês? Esses são problemas comuns na vida da maioria desses empresários. É comum e é um lugar que, ao passar do tempo, fica tão comum que ele se acostuma. E aí, no dia que o estoque bate, ele acha estranho. Porque ele está tão acostumado ao estoque não bater, que um dia que bate é estranho, é esquisito. Quando esquisito deveria ser o estoque dele não bater. Então, o ponto aí é começar a produzir essas perguntas e associar essas perguntas às soluções que você apresenta. Nesse caso, seria ter conhecimento técnico o suficiente para supor as possíveis respostas. Essa suposição é importante porque não podemos tornar o conhecimento dos clientes finais um balizador comum. Vamos ter clientes finais com desníveis de informação que vai ser perceptível durante o diálogo.
Então, é necessário que você tenha discernimento suficiente para poder entender com quem conversa e que demandas quem conversa com você tem. Esse conhecimento é o que você precisa ter antecipadamente para poder saber expor as respostas. Ou seja, a sua exposição de respostas, ela vai ser o momento de ter a possibilidade de fazer a venda. Então, a venda vai ser conclusa na exposição das suas respostas. É importante que o seu cliente final participe dessa conclusão e não seja você a dar a elucidação automática daquela solução e que ele não perceba que ele participou junto dessa dedução. Ou seja, no instante em que ele deduz com você e ele aprende com você, é natural que ele tenha uma interação mais alta e uma busca mais alta por essa solução, até porque ela foi construída a 4 mãos. Caso desconheça aquela solução, é importante propor uma consulta. Essa proposição de consulta precisa partir de você, consultor, para com o cliente final, onde você estabelece um prazo de volta e o tamanho dessa sua consulta, para que a gente possa delimitar claramente como essa consulta funcionaria e qual tamanho de expectativa vamos gerar nesse cliente final, para que possamos voltar para o cliente final com uma solução e não com um problema de expectância que acabamos de gerar.